O mundo por meio das religiões nos apresentou ao longo de nossa vida um Deus dualístico, vingativo, opressor e distante, o qual só é acessível por intermédio de homens, padres, pastores, santos e livros. Mas esse Deus apresentado pela religião nunca foi o verdadeiro Pai. Todo este engano se derivou da Bíblia, através do Antigo Testamento, onde o Deus de Israel se apresentava como Deus único da terra, responsável por escolher um povo eleito, que levaria seu nome e doutrina a todas as nações. Mas tanto as ações, como a doutrina desse Deus comprovam que o mesmo nunca foi o verdadeiro Pai. Esse Deus ao longo da história bíblica sempre se mostrou um ser cruel, mau, vingativo, racista, opressor, que enviava pragas e maldições a todo aquele que descumprisse suas leis. Um Deus que exigia sacrifício de sangue, ordenava a destruição de cidades e a morte de povos inteiros, incluindo mulheres e crianças. Como poderíamos ter um Pai assim? O qual exigia o cumprimento forçado de sua lei, o qual punia, matava e castigava, impondo medo e temor às pessoas. Que no fim não servia de nada, pois as pessoas continuavam com seus pecados. Não existia amor, compaixão, perdão, tudo era imposto segundo sua vontade. Contradizendo totalmente esse Deus, o Messias surgiu pregando o amor ao próximo, o perdão e a fraternidade, motivo pelo qual os judeus não compreendiam seu ensino, pois os mesmos estavam cegos pelas leis de morte e pecado de seu Deus. Foi por isso que o Mestre disse a eles estas palavras. Disse-lhes, pois, o Messias, se o Altíssimo fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí, e vim do Pai, ou não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. O Deus de Israel é o próprio diabo, Satanás, o qual na sua ambição maligna se colocou como Deus nessa terra, no lugar do Pai, a fim de receber a adoração de todos. O verdadeiro Pai só foi revelado pelo Messias, por isso ele é o único caminho à verdade e à vida, pois ele veio do Pai, veio trazer sua palavra, a luz ao mundo, o qual estava em trevas, adorando o falso Deus. Veja toda a maldade do mundo, ambição, inveja, pessoas cada vez mais vazias, depressivas, e as mesmas pessoas rotineiramente frequentam os templos de diversas denominações diferentes. Várias pessoas pulam de denominação em busca de conforto, respostas, paz, mas nunca as encontram, pois, as mesmas nunca conheceram o verdadeiro Pai, mas sim um falso Deus mundano, materialista e vingativo. As pessoas são guiadas por homens, falsos mestres e pastores, adoram ídolos, imagens, nomes, mas continuam com suas vidas vazias, em caos, não encontrando sentido para a mesma. Essas pessoas estão adorando demônios disfarçados nas mais diversas formas, por isso as mesmas sempre estão estressadas, depressivas, doentes, infelizes, o que faz que frequentem mais e mais seus templos em busca da cura, milagre e salvação. As pessoas são enganadas a todo tempo, acreditando que estão adorando ao Pai, quando na verdade estão adorando ao Deus desse mundo. Esse foi o objetivo da religião ter criado a Bíblia, misturando a verdade com a mentira. Assim as pessoas creem que o Pai é vingativo, autoritário, que pune qualquer aquele que o desobedeça, assim como fazia o Deus de Israel. Assim as pessoas não questionam, por medo acreditam em tudo que está escrito na Bíblia, pois na visão delas Deus pode tudo, e por isso são enganadas pela doutrina dualista de bem e mal, a própria doutrina de Satanás. Mas essas pessoas muitas das vezes não buscam um Pai, mas sim um Deus que faça todas as suas vontades, te dê a bênção, a cura, a prosperidade, querem um gênio da lâmpada que realize todos os seus desejos íntimos e em contrapartida pouco se importa com seu irmão necessitado ou com as pessoas ao seu redor. É por isso que a religião engana tanto as pessoas, pois a mesma apresenta um Deus idólatra, humano e materialista, um Deus de acordo com as necessidades da pessoa, o qual dará a bênção e a prosperidade a todo aquele que o idolatrar, bem como trará a maldição a quem o desobedecer. Assim a pessoa se torna uma idólatra, egoísta e materialista,
pois idolatra um Deus em busca de seu benefício próprio, enquanto despreza seu irmão necessitado, pois crer na sua concepção que tal pessoa passa por essa situação devido a não obedecer a Deus, como ela o faz, e o reflexo disso é o que vemos a nosso redor, pessoas cada vez mais egoístas e materialistas, as quais saltam de denominação em busca de curas, milagres e prodígios, mas não buscam ser filhos do Pai e nem fazer sua vontade, mas somente as suas, por meio do Deus da religião. O Pai nunca foi esse Deus ensinado pela religião, o qual habita em seus templos sombrios, nem castiga, pune ou destrói aquele que o desobedecer, nem tampouco abençoa com prosperidade ou riquezas materiais quem o idolatra. Nosso Pai não brinca com a vida das pessoas, causando mortes, doenças, males, impondo suas vontades, como se fossemos marionetes em sua mão, assim como o falso Deus de Israel fazia, pois ele não é dualístico, não faz o bem e o mal, nem amaldiçoe depois dá a bênção, a fim da pessoa lhe ser submissa, pois ele é nosso Pai, nosso exemplo, ele quer filhos e não escravos, dele só procede o bem, a luz, o amor e a compaixão. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Nosso Pai age na simplicidade, não busca nada de nossas mãos, muito menos dinheiro como a religião ensina, ele criou tudo, tem todo o poder, então nunca que ele necessitaria de algo criado por nós, muito menos dinheiro. O Pai que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. Também não se agrada de penitências, ladainhas de orações, cânticos, festividades, nem nada do que é praticado pelo meio religioso, pois o Pai não é ególatra, nem busca a glória dos homens, pois ele já conhece a todos. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Eu não recebo glória dos homens. O Pai não é sádico, vingativo, punidor, assim como o Deus deste mundo, pois ele deu livre arbítrio a todos, cada um é livre, ele somente nos quer como filhos, que o amemos por livre vontade e não por imposição ou interesse. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Muitos se questionam por que o Pai não se manifesta perante tamanho caos, maldade e pecados desse mundo e a razão é simples, o Pai não pode interferir no livre-arbítrio, já que tal manifestação criaria impactos nas pessoas e as mesmas mudariam seu comportamento, atitudes, tudo em falsidade para agradar o Pai. Por isso o ser humano deve agir livre, sem a interferência do Pai, já que assim ele demonstra sua verdadeira face, seus desejos, atitudes, e podemos então distinguir quem é verdadeiramente filho dele e quem não é. Além disso não se pode forçar ninguém a ser bom, ela deve o ser por sua livre e espontânea vontade, e não por imposição, já que isso seria forçado, e o Pai não quer isso. Ele não é um ditador ou um programador que programa seus filhos a somente obedecerem, mas deu liberdade e livre-arbítrio para que todos ajam por conta própria, escolhendo seu próprio caminho, de acordo com sua natureza íntima. Se alguém diz, eu amo ao Pai, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar ao Pai, a quem não viu? Os religiosos para justificarem toda a matança do Antigo Testamento dizem que Deus é justiça, mas isso não era o que o Deus de Israel praticava, pois ele matava homens, mulheres e crianças, sem a menor piedade, julgamento ou chance de arrependimento, e isso não é justiça, é tirania. Por isso o Pai criou o julgamento final, onde todos serão julgados de acordo com suas obras em vida, um julgamento justo, onde haverá as testemunhas, o acusador e o Messias como juiz. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Pai. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz.
E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se o Pai matasse e punisse daquela forma que o falso Deus de Israel fazia, ele seria contraditório, feriria o livre-arbítrio e estaria anulando o julgamento final, se ele nem sequer matou Satanás e os demais caídos rebeldes, dos quais procede todo o mal, nem mesmo Caim que matou seu irmão. Então por qual motivo mataria um simples ser humano por apanhar lenha num sábado ou por adultério? Ou mataria homens, mulheres e crianças por serem pagãos? Quem o fazia era o falso Deus, o próprio diabo, pois ele despreza a vida humana. Do Pai não procede o mal, como muitos religiosos afirmam, mas sim da mente de Satanás, o qual gerou desejos de vaidade e desobediência ao Pai, querendo ser como ele, ter seu poder de criação, a fim de criar seu próprio reino, moldado às suas vontades e desejos perversos. Foi por esse motivo que o Pai não destruiu Satanás e os demais anjos rebeldes, pois se o fizesse seria visto como um tirano, o qual não poderia ser contrariado, e assim os demais anjos não o adorariam por amor e sim por medo. Veja o exemplo de Satanás como Deus de Israel, o mesmo não admitia desobediência às suas leis, se vingava, punia, matava sem a menor piedade seu povo e de nada adiantava, pois ele dominava através do medo e obediência, e seu povo sempre se rebelava, adoravam a outros deuses, pecavam de todas as formas, chegando ao ponto de Satanás quase os destruir, pois ele forçava o povo à sua obediência, e tudo que é forçado leva à rebeldia. Por isso o Pai permitiu que ele criasse seu reino nesta terra, para demonstrar que perante tais condutas é impossível um reino subsistir, impor autoridade, submissão e medo só geram mais rebeldia e pecado, assim como acontece com todos os governos da terra. Somente um reino onde todos sejam livres e amem uns aos outros verdadeiramente poderá subsistir eternamente, sem o caos, divisão e medo, assim como o reino do Pai. Além disso era preciso mostrar a seus filhos que os ideais de Satanás sempre foram errados, que caminham sempre para a destruição, e caso não houvessem poderiam surgir dúvidas, questionamentos da parte deles, deixando-se corromper pelas dúvidas que Satanás levantou contra o Pai. Por isso o Pai através desse mundo nos mostrou todos os caminhos do pecado para que possamos compreender que somente seu reino é perfeito, pois é baseado na verdade, no amor, na justiça e sem dúvidas ou questionamentos. Onde todos são filhos do Pai por amor e livre vontade e irmãos uns dos outros na plena liberdade concedida pelo Pai. Sem presenciar o mal e pecado deste mundo não poderíamos compreender o bem, já que no Pai e no seu reino não há mal, nem pecado. Por isso o Pai permitiu o reino de Satanás nesse mundo, juntamente com o mal proveniente de sua mente, como de todos que praticam o pecado. Assim compreendemos de fato o caminho do bem e do amor e como ele é perfeito. Por isso que o Messias disse que os filhos do Pai não são deste mundo, pois estão aqui somente como passagem, a fim de testemunhar o caminho falho que é o caminho do mal e pecado, além de levarem a verdade do Pai às pessoas, servirem de guias pelo caminho do Messias até o Pai. Por isso seus filhos são perseguidos, aborrecem o mundo e tudo que nele há, pois sabem no seu interior que não são daqui, pois seu espírito é contrário ao mal, pecado e vaidade desse mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amara o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O Pai criou o mundo com todos os recursos, mas a minoria, que servem aos caídos, oprimem e escravizam a maioria, já que estes foram enganados e comprados pelos desejos da carne, sempre buscam a riqueza e glória desse mundo e não se dão conta que são escravos de um sistema de dominação criado pelos caídos. Por isso existe este mundo, para ser o testemunho das ações maléficas dos caídos, já que os mesmos foram expulsos do reino por acreditarem que o Pai é tirano, que eles poderiam criar um reino melhor. Mas o que vemos por meio desse mundo é toda a maldade, loucura e pecado de que os caídos são capazes de fazer. Por meio dele o Pai nos mostrou a verdadeira face da mente dos caídos, assim como das pessoas que servem a eles. No reino do Pai não haverá pecado, pois todo o mal será extinguido nesse mundo, não haverá dúvidas, mentiras, enganos, escravidão e nem nada do que presenciamos aqui, pois seu reino é justo e perfeito, moldado à luz e amor do Pai. Por isso é preciso buscar o Pai e seu reino,
e não o falso Deus desse mundo, juntamente com sua prosperidade material, que é tudo que ele pode oferecer, um mundo de pura ilusão, moldado aos interesses e vontades de Satanás e demais anjos rebeldes. Por isso há tanta maldade, desigualdade, opressão, mentiras e pecados. Mas as pessoas cegas pela religião acreditam que nossa vida consiste aqui, que devemos prosperar, vencer na vida, e acabam por se prender nas armadilhas de Satanás, amando o mundo, e tudo o que nele há. É impossível ser do mundo e estar com o Pai, pois todo o sistema mundano foi projetado para corromper o ser humano. Através dos desejos carnais, a pessoa é doutrinada a competir contra seu próximo, prosperar, vencer na vida, ser corrupta, ser vaidosa. Veja ao redor a quantidade de pessoas que sonham em ser prósperas, serem destacadas, fazer plásticas, terem o carro ou celular do ano, casa confortável, tudo para satisfazer a carne, e quando não conseguem entram em depressão, ansiedade e vários males psicológicos, pois baseiam sua esperança nas ilusões desse mundo e não no Pai. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O Pai está em nós, pois somos feitos à sua imagem e semelhança, o verdadeiro templo vivo, onde por meio de nossas ações de amor com o próximo prestamos o verdadeiro culto a Ele, e não enclausurados em templos de pedra e tijolo ouvindo ladainhas, cantando e dançando, como os religiosos fazem, prestando um falso culto da boca para fora, adorando a um falso Deus, mestres, imagens, homens. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, e estive na prisão, e foste-me ver. Se quer falar com o Pai, o faça em secreto, longe das pessoas, em um local privado, no seu quarto, ou em meio à natureza, assim como o Mestre ensinou, pois ele é Espírito, está em nosso íntimo, na mente, onde ele age. Por isso o Messias sempre orava em secreto ao Pai no monte, no íntimo, entre ele e o Pai. Por mais que somos tentados, perseguidos, caluniados e desprezados, o Pai nunca nos abandona, ele sempre nos protege, pois somos seus filhos, e nunca deixará o mal chegar a nós, pois somos selados pelo seu Espírito. Por isso os caídos sempre se utilizam de pessoas a nosso redor para nos atingir, pois sabem que não podem tocar em nós, nem mesmo nos abalar, já que estamos vivificados pelo Espírito do Pai. Portanto não vivemos para esse mundo, mas sim para o Pai. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Perceba como as pessoas religiosas sempre estão doentes, com problemas familiares, dívidas, problemas emocionais, e afins, mesmo fazendo promessas, recorrendo a pastores, padres, cultos, missas, mas nunca mudam, estão sempre com um novo problema, um atrás do outro. Tais pessoas são usadas pelos caídos, os quais dão com uma mão e tiram com a outra, sempre resolvem um problema, mas logo criam outro, justamente para que a pessoa fique presa à religião, e sempre busque pela cura, pela libertação, prosperidade, tudo de mundano que a religião pode oferecer, e assim a pessoa se torna uma escrava da religião, bem como dos caídos. Quem é do Pai vive em paz, na simplicidade, no amor, na verdade, não se deixa abalar, nem é afligido pelos males do mundo, pois vive em comunhão com o Pai, é um espírito com ele. Tal pessoa é dotada de sabedoria, já que o seu espírito a guia em tudo, e ensina tudo, é incorruptível, transborda luz, sabe o que é certo e o que é errado, em suma uma pessoa evoluída. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, ou mais, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Já a pessoa religiosa precisa se aconselhar com pastores, padres, teólogos, fazer cursos bíblicos, retiros, tudo doutrina humana, criada pela mente humana. Por isso tais pessoas são tão vazias, não sentem a presença do Pai, pois se deixam guiar por homens e não pelo Espírito da verdade do Pai. O Pai é simples e não um Deus complexo como a religião ensina,
ele é simples como uma criança, não busca idolatria, glórias, louvores, mas somente filhos que o amem, para que vivam e desfrutem de sua companhia em seu reino. Por isso ele criou seu reino, não para ser um soberano ególatra, mas para que ele possa contemplar a felicidade, amor e luz que resplandece em cada um de seus filhos, fruto de sua criação, assim como um pai contempla seu filho amado brincando e se divertindo. Nossa relação com ele é de pai e filho e não de servos de um Deus ególatra, que necessita de adoração, louvores, ofertas, e que impõe sua vontade por meio de infinidades de leis, preceitos, doutrinas. Nosso Pai só quer amor, amor a ele e a seu próximo. Se quer compreender o Pai, se coloque como um pai, o qual sempre quer o bem para seu filho, ele o ama, protege, ensina, o guia. Assim é nosso Pai, ele nunca quer o nosso mal, nem nos punir ou castigar, mas somente nos amar. Estamos conectados diretamente com ele, pois temos sua centelha de vida, somos o templo vivo, criado à sua imagem e semelhança, mas cabe unicamente a você o reconhecer como Pai, e não como Deus, como a religião e o mundo ensina, pois estes não querem que você se conecte com ele, mas somente querem que você seja escravo de seus falsos deuses e assim não se torne verdadeiramente filho do Pai. Graças à religião as pessoas creem em um Deus dualístico, de onde provém o bem e o mal, a luz e trevas, o falso Deus desse mundo, o próprio diabo Satanás. Por isso no judaísmo não existe a crença a Satanás, pois o seu Deus é o próprio diabo, o qual se colocou como Deus nessa terra, já que tudo foi entregue a ele, ele que cegou o entendimento das pessoas, a ponto de defenderem assassinos, falsos profetas, e toda sorte de doutrinas demoníacas e mentiras, a fim de não verem a verdade, amor, simplicidade do Pai. Veja como as pessoas religiosas são totalmente cegas e fanáticas, a ponto de defenderem assassinos como Davi, Josué, Sansão, dentre outros, além de defenderem falsos pastores mercenários como sendo homens santos, ungidos, servos de Deus, enquanto nos rotulam de hereges, endemoniados e desviados por cumprirmos fielmente as palavras do Messias. Por isso há tantas distrações, religiões, ensinos, doutrinas, pensamentos, inúmeros caminhos diferentes, tudo para cegar o entendimento e assim não possam encontrar o Pai. Satanás, que é o Deus deste mundo, foi quem os cegou, quem os tornou incapazes de verem a luz gloriosa das boas novas e de compreender a maravilhosa mensagem da luz do Messias, que é a imagem do Pai. O Messias é o único caminho até ele, pois ele veio a esse mundo revelar o Pai e isso se comprovou através de suas obras e amor para com o próximo. Somente ele é o caminho e não homens, santos, anjos, Maria, padres, pastores, ou qualquer outro nome nessa terra que o homem possa determinar. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não se deixe enganar pelo falso Deus das religiões, o Deus materialista, ególatra, vingativo, o qual busca servos para o idolatrar. Esse é o próprio diabo Satanás, o qual se rebelou contra o Pai por querer se colocar no seu lugar, e como não o conseguiu no reino fez nessa terra, se colocando como Deus das religiões, começando pelo judaísmo, passando para a católica e suas filhas protestantes, a fim de cegar e enganar as pessoas por meio de sua falsa doutrina. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Saia do engano, seja um filho do Pai, creia no Messias e coloque sua palavra em prática, ame ao próximo. O Pai não busca servos, mas filhos, não busca idolatria, mas amor, não quer nossa escravidão, mas que sejamos livres. Ele é nosso Pai e não Deus, ele é simples, amoroso, fonte de bondade e luz, o qual só quer o bem de seus filhos, por isso criou o seu reino, para que todos os seus filhos possam viver eternamente em sua presença, na plena luz, amor e felicidade. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E o Pai limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu pai, e ele será meu filho.